Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Esse caso é longo, já vou dizer agora. Longo demais. Eu tentei resumir, mesmo assim, deu bastante... olha... É um caso longo, então já fiquem avisados. Mas é um caso muito interessante. É o caso Alyssa Turney. É claro, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu não quero desrespeitar ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de casos criminais. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Vamos lá, no caso de desaparecimento. Os pais da Alyssa, vamos começar pela história um pouco assim da família. Os pais da Alyssa se conheceram nos anos 80. A mãe dela, eu não consegui encontrar o nome, mas o pai dela se chama Michael Turney. E aos 40 anos, ele já tinha 3 filhos, e o mais velho tinha 20 anos. E a mãe dela, aos 30 anos, já tinha 2 filhos, a Alyssa e um menino. Foi a época que eles se casaram. Ele tinha 40, ela tinha 30, e eles se casaram e tiveram mais uma filha, que é a Sarah Turney. É um nome importante também pra lembrar. Esses são os 3 principais nomes que você não precisa lembrar nesse caso, por isso eu prefiro não colocar o nome das outras pessoas. Porque o mais importante é lembrar Michael Turney, que é o pai das meninas, Alyssa Turney, que é filha biológica só da mãe e é enteada do Michael, e Sarah Turney, que é filha biológica da mãe da Alyssa com o Michael. 4 anos depois da Sarah nascer, quando a Alyssa tinha 8 anos, a mãe delas faleceu de câncer de pulmão, deixando o pai sozinho. E esse pai, na época, ele ainda tinha 5 filhos morando na casa com eles, e ele se esforçava muito para cuidar dos 5 filhos, né? Os 3 mais velhos eram homens. Desde o início, a Sarah comenta, até hoje, que ele a mimou. Ele a mimou completamente, assim, ela era o neném da família, ela era um anjinho da casa, ela completamente mimada pelo pai. E esse mimo todo fez com que ela não percebesse, a princípio, como o relacionamento entre o Michael e a Alyssa mudou depois que todos os outros irmãos delas saíram da casa. No caso, ela e o pai começaram a brigar, principalmente depois que ela cresceu, não só porque os meninos saíram da casa, mas porque ela estava se tornando adolescente, ela estava amadurecendo, e o pai parecia não aceitar isso. Mas a Sarah, muito nova, ela não percebia. O pai dela, o Michael, tratava a Alyssa como se fosse adulta, colocava nela todas as responsabilidades da casa, como se ela tivesse agora que ser mãe da Sarah, depois que todos os irmãos saíram da casa. E ela tinha regras muito rígidas que raramente se aplicavam também à irmã mais nova, o que era muito estranho. A irmã era 4 anos mais nova do que ela, mas tinha bem mais liberdade. Ela tinha um quarto maior, ela podia passar mais tempo fora de casa. A Alyssa, mesmo sendo a mais velha, ela não tinha essa liberdade e ela brigava muito com o pai colocava muita pressão nela. Ele era extremamente controlador, ele a observava no trabalho, ele escondia câmeras pela casa pra observá-la, e às vezes ele filmava ela em lugares públicos mesmo. Eu encontrei, mas eu não vou colocar no vídeo, eu vou colocar o link na descrição do canal do YouTube da Sarah, pra vocês conhecerem melhor todo esse caso, onde ela tem vários vídeos caseiros que o pai fazia da Alyssa, e é bem intenso, assim, ele realmente resolvia filmar ela em qualquer lugar, no trabalho, saindo da escola, caminhando, indo pra casa. Ele filmava a menina no dia a dia. Existe, então, essa filmagem importante que eu vou colocar aqui, que é uma que as pessoas dizem que é a principal prova das acusações que são feitas contra o Michael. Foi feita por acidente em 1997, quando a Sarah, a irmã mais nova, pegou a câmera e começou a fingir que estava brincando com a câmera. Mas ela meio que queria filmar as interações entre o pai e a Alyssa de um jeito que não fosse controlado pelo pai. E nesses segundos aí que ela segurou a câmera, a Alyssa meio que aproveitou a chance e falou algumas coisas bem intensas pro pai e vice-versa. E eles dizem que é uma prova importante de todas as acusações que são feitas contra ele. Hit the red button now. I don't want to. How do I record? Hit the red button. I'm recording.
Yes, sir. Give me the camera now. You're still recording. Alyssa is stupid moron. Alyssa's a stupid moron. Além do que aconteceu no dia em que a Alyssa desapareceu, também tem algumas teorias baseadas em coisas que aconteceram antes disso, que é bom mencionar, é importante mencionar para essa história. Existem muitas teorias, então, de que o Michael abusava sexualmente da Alyssa, principalmente porque uma vez ele meio que estava saindo com uma professora dela. A Alyssa resolveu comentar para essa professora que fazia sexo com ele. Tipo, ela resolveu comentar isso pra ela. E ela não levou a sério. Foi isso, sabe? Tipo, ninguém nunca levou a sério essa acusação, mas foi uma coisa que foi mencionada depois de tudo que aconteceu. Que uma vez ela disse pra uma professora que fazia sexo com o pai. Padrasto, no caso, né? Outra coisa que a Sarah comentou também, que ela começou a lembrar depois de adulta, é que ele dava pras meninas remédios prescritos pra ele, pra problemas de concentração, problemas mentais que ele tinha. Mas ele também era conhecido por fazer amizade com médicos e conseguir remédios que ele não precisava. Então não dava pra saber se eram remédios prescritos pra ele porque ele precisava ou porque ele conseguia a prescrição médica. Mas ele dava pras meninas essas drogas pesadas que as meninas não precisavam. Bom, como eu disse, pra Sarah era tudo normal. Ela achava que, como a irmã era uma adolescente e ela via o pai dizendo que a irmã dela precisava ser castigada porque fazia coisas erradas, porque queria sair, porque queria ir a festas, ela queria fazer essas coisas. Então ela acreditava que era normal uma adolescente ser educada dessa maneira. E ela simplesmente acreditava no pai. Por muito tempo, o pai foi o herói, assim, da vida dela. Ela realmente demorou muito pra entender a culpa que o pai dela provavelmente tinha nesse caso. Então, no dia 17 de maio de 2001, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos, era o último dia de aula das meninas. A Sarah foi a um passeio escolar, era no parque aquático, eu acho, e a Alyssa teve uma aula normal. Por algum motivo, o Michael resolveu tirar a Alyssa da aula mais cedo. E antes de sair, ela se despediu do namorado e combinou com ele que o veria mais tarde em uma festa de fim de ano que eles iriam juntos. De acordo com o Michael mudou essa história desse fim desse dia várias vezes, ele falou várias coisas diferentes. Mesmo assim, vou falar aqui que, de acordo com o Michael, ele a buscou, eles foram almoçar, aí eles brigaram, ela saiu do carro e ele não a viu o resto do dia. E ele foi fazer outras coisas, porque ele achou que ela tinha voltado pra casa, ou então tinha ido trabalhar, né? Eles discutiram, então ele deixou tudo em paz. Quando chegou a hora de buscar a Sarah na escola, ele não apareceu no fim do dia pra buscar a Sarah. E a Sarah já estava acostumada com isso, o pai dela não era um homem responsável, muitas vezes a Alyssa era quem a buscava também, porque o pai dela não era um homem responsável. Mas ela foi até a casa de uma colega, já era de costume, e ele eventualmente apareceu pra buscá-la. Ela entrou no carro, ele deu o celular dele pra ela e disse pra ela ligar pra irmã, porque a irmã não estava atendendo o celular. Ela ligou algumas vezes, não entendia o que estava acontecendo, mas ela ligou algumas vezes e a Alyssa realmente não atendia o celular. Quando eles chegaram em casa, a Sarah foi direto pro quarto da Alyssa, porque ela estava preocupada com a irmã. Queria saber se a Alyssa estava em casa, se a Alyssa tinha deixado algum bilhete. Isso é uma coisa também que eles comentaram, que a Alyssa gostava de escrever à mão e ela escrevia bilhetes bonitinhos pra irmã. Às vezes, quando ela saía, quando ela sabia que ia chegar tarde, quando ela pedia pra guardar segredo de alguma coisa, esse tipo de coisa. A Alyssa não estava no quarto, mas a sua mochila estava jogada no chão. O celular dela estava na penteadeira e debaixo dele havia uma carta. A carta dizia que a Alyssa tinha fugido para Califórnia, onde eles tinham parentes, e que ela pegou $300 e foi embora. O pai delas, o Michael, então finge estar super assustado e liga para amigos e família falando assim que tá super assustado, que a filha dele fugiu e que a gente precisa ligar pros parentes na Califórnia porque ela fugiu, por não sei o quê. E é muito interessante, ela comenta até hoje, a Sarah. Quando ele liga pros familiares, ele age como se fosse o fim do mundo. Ele age como se
a Alyssa nunca fosse voltar, como se ele tivesse perdido a filha ali e agora. Quando ele liga pra polícia, ele fala que não é nada demais. Ele fala que quer avisar que a filha dele fugiu, mas que não é nada demais, que ela provavelmente vai voltar, provavelmente só fugiu pra ficar com os amigos e logo ela volta. Ele agiu de maneiras completamente diferentes, dependendo de com quem ele estava falando sobre a Alyssa. A Sarah, na época, ela achou também que fosse só mais uma briguinha dos dois, então ela não deu muita importância, mas sempre que ele pedia ajuda dela pra fazer alguma coisa que tivesse a ver ali com a Alyssa, ela ajudava, ela tentava ajudar. Mas a Alyssa nunca mais apareceu até hoje. Ela nunca mais apareceu. Existem várias teorias sobre essa carta, e a principal teoria sobre essa carta em si. Por quê, né? Eles encontraram a mochila dela, todas as coisas dela ainda estavam no quarto, não tinha nada, não tinha nenhum indício, não tinha nada que demonstrasse que ela tivesse fugido, que ela tivesse decidido ir embora. Ela deixou o celular dela lá, ela escreveu na carta que pegou $300, mas o dinheiro que ela trabalhava já há meses, estava guardando há meses, no caso de precisar um dia, no caso de querer fazer alguma coisa, né? Ela não pegou. Se ela realmente fugiu, por que ela não pegou esse dinheiro que ela já tinha guardado há um tempão? Sabe? Não fazia muito sentido. Esse reflexo no meu óculos tá me deixando com muita raiva. Então, a teoria sobre essa carta é que ela escreveu em outro momento. Em outro momento em que ela tava brava, ela tava pensando em fugir, ela tava frustrada. E aí ela tentou jogar fora, mas aí o Michael pegou essa carta e guardou pra quando fosse necessário utilizá-la. A polícia, é claro, logo pediu as gravações das câmeras de segurança que ele tinha na casa. Ele tinha câmeras de segurança, ele não só escondia câmeras de segurança dentro da casa, como ele tinha câmeras de segurança de verdade do lado de fora, observando a casa mesmo. E ele se recusou em dar pra eles. Em parte, ele disse ter deletado. Assim, na cara dura mesmo, ele disse, eu deletei as gravações daquele dia. Deletei tudo. E o resto, ele disse que viu as gravações e que não tinha nada de errado e que ele não precisava que a polícia olhasse, porque pra ele não tinha nada de errado. Então, que suspeito, sabe? Uma semana depois do desaparecimento, o Michael disse ter recebido uma ligação da Alyssa no meio da noite, onde ela disse pra ele deixar ela em paz. Mas não tem nenhuma prova dessa ligação. Ele tinha um sistema na época que ele usava pra ouvir as ligações dela. Ele gravava várias ligações telefônicas. Era um sistema que ele tinha colocado nos telefones da casa na época. E naquele dia estava desligado. Olha só, tava desligado naquele dia, só naquele dia. Tava desligado. Meu Deus, quase caiu minha luz. Ele continuou esse teatro durante um tempo, ele colocou cartazes, ele viajou pra Califórnia pra procurar por ela. Ele fez toda essa encenação bonitinha, de minha filha sumiu, eu tô procurando minha filha. Eu tô arrumando a luz, tá, gente, que a luz tá me irritando, o reflexo do meu óculos tá me irritando. Mas ele continuou com isso durante um tempo, até que, em 2007, um homem na Flórida, Thomas Heimer, eu acho, confessou ter assassinado várias mulheres, incluindo a Alyssa, porém foi comprovado que ele estava mentindo. Ele só estava tentando ficar famoso, então ele soltava nomes de meninas desaparecidas assim pra dizer que tinha matado, mas ele não a matou. A polícia continuou a investigação e eles interrogaram todos os amigos e conhecidos da Alyssa durante anos. Eles voltavam, às vezes, perguntavam para as mesmas pessoas as mesmas coisas. Vai que elas lembravam de mais alguma coisa, assim, no meio do... assim, sabe, do nada. E fizeram amizade com a Sarah. A Sarah comenta também, em uma entrevista que eu vi, ela comentou que ela fez amizade com esses policiais e que ela via nesses policiais amigos mesmo, pessoas que estavam ali pra protegê-la e pra encontrar a irmã dela. E foi tudo que era possível fazer pra encontrar a Alyssa foi feito, e ela observou tudo e ela viu que eles realmente ajudavam muito. Um dia, quando a Sarah já tinha 18 anos, eles a chamaram pra dar informações sobre a investigação. E quando ela chega lá, eles dizem que prenderam o pai dela por denúncias de abuso da Alyssa e o possível envolvimento no desaparecimento dela. Outra coisa que eles revelam por algum motivo, que ela até hoje ela fica um pouco assim, por que
precisava dizer isso pra mim naquela hora, naquele momento. Ela achou desnecessário. Eles revelam que ele tem outra filha, que ele nunca mostrou pra ninguém. Que ele tem mais uma filha. Nesse mesmo dia, olha só, não, esse dia foi uma aventura pra coitada da Sarah, né? Ela descobriu que o pai escondia um enorme arsenal de armas e bombas na casa, incluindo um manifesto de 90 páginas sobre um assassino. E esse assassino era ele mesmo, ele era na primeira pessoa. Foi outro motivo ao qual ele foi preso e ligado a outros casos de fraude e assassinato e por que aquele homem estava escondendo bombas e armas na própria casa. E ela achou chocante, assim. Era, tipo, do lado do quarto dela. E ela nunca viu, ela nunca nem percebeu, assim. Simplesmente tem bombas do lado de fora do meu quarto. E ela nunca viu, nunca tinha percebido. Assustador. E uma coisa que é muito interessante, ele foi preso, né? E ela comenta sobre isso também numa entrevista que eu vi, que ela ainda acreditava nele. Ela ainda colocava todas as esperanças dela, ela ainda colocava nele. E ela ia pegar as economias dela para a universidade para pagar a fiança dele. Mas no dia que ela conseguiu colocar tudo em ordem para pagar essa fiança, eles aumentaram a fiança. E ela não tinha mais dinheiro suficiente para pagar. E ela acha que foi, tipo, o primeiro sinal divino, assim, que caiu sobre ela de você vai deixar ele preso, porque você precisa pensar nisso. Você precisa perceber que foi ele, sabe? Foi, tipo... Aproximadamente 2 anos depois, a Sarah começou a acreditar que o seu pai havia matado a irmã, por vários motivos. A ficha caiu, ela começou a juntar as peças, todas essas peças que eu já mencionei aqui pra vocês, ela começou a colocar em ordem na mente dela, conversar com outros familiares que também achavam que tinha sido ele, e a ficha caiu. Ela agora estava decidida a descobrir a verdade sobre o que aconteceu com a irmã. É claro que ela já queria saber o que aconteceu com a irmã, ela passava metade do tempo, quase toda a vida dela, pensando o que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã chegou na aula, a gente se despediu, e quando eu voltei pra casa naquele mesmo dia, ela não estava mais lá. Onde está minha irmã? Ela estava decidida em descobrir a verdade. Quando o pai finalmente foi liberado da prisão, depois de 10 anos, ela confrontou ele quase que imediatamente. Ela chegou e falou, conversou com ele, tipo, eles sentaram num café depois que ele saiu da prisão, e ela tentou conversar com ele. No canal dela, que como eu falei, o link tá na descrição, no canal dela tem todas as gravações que ela fez com ele, falando sobre a Alyssa. E é interessante o jeito como ele fala da Alyssa. É uma coisa assim que ele tá sempre na defensiva. E dá pra perceber que ele não gosta de abordar esse assunto. But Mr. Turney, by refusing to answer their questions, as a former law enforcement person yourself... I didn't refuse to answer their questions. Don't you see how that would raise eyebrows? Other people said you were demeaning to Alyssa, that you made her feel stupid. That's an absolute lie. I just went and talked to the government's forensic psychologist. She said I had a paranoid personality. Tell me why we should believe you. Sometimes when people tell things that seem to be so irrational, sometimes they are true. You're not capable of killing your stepdaughter. I didn't kill my stepdaughter. I'm not capable of killing my stepdaughter. Até hoje ele se declara inocente, ele nunca vai admitir o que realmente aconteceu naquele dia. A família tá totalmente dividida. Tem uma parte da família que acredita que ele é inocente, tem uma parte da família que acredita que ele é culpado e que ele precisa ser punido, e tem uma parte da família que acredita que ele pode ser culpado, mas que ele ainda é família e que ele não merece ser punido pelo que ele fez, porque ele é família. A Sarah nunca desistiu, ela continuou se esforçando pra colocar a história. Ela continua se esforçando todos os dias, ela quer colocar a história da Alyssa na mídia, ela quer conseguir justiça. Ela já fez de tudo, ela já tentou conseguir fazer com que o caso seja reaberto, porque o caso, se eu não me engano, ele tava fechado, ou ele tava tão parado que as pessoas nem estavam mais revisitando o caso. Mas ela conseguiu que fosse reaberto e que tudo começasse novamente, as investigações começassem novamente. E ela tem esperanças de que vai conseguir descobrir a verdade do que aconteceu com a irmã logo, logo. E eu espero isso também. É isso, pessoal.
esse é o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes, esse tipo de coisa, se inscreve no meu canal. Eu tenho vídeos 5 vezes por semana, com certeza. E eu tô me esforçando. Hoje eu alcancei 100... Hoje eu passei de 100 inscritos. Tão feliz. Eu ia falar isso no fim... Eu ia falar... Eu ia falar isso no início do vídeo, mas como é um caso sério, eu não queria comentar sobre essas coisas logo no início. Mas muito obrigada, pessoal. Vocês me enchem de alegria. Muito obrigada por assistir, muito obrigada por comentar, muito obrigada pelas críticas construtivas, muito obrigado por assistir, muito obrigada se você se inscreveu, se você deixou o seu like, se você deixou um comentário, se tem qualquer outro caso que você gostaria que eu falasse sobre, que eu pesquisasse sobre, coloca nos comentários. Muito, 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 muito obrigado, sério, muito obrigado por assistir, muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado de verdade. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau!